né? Foi minha aluna primeiro, segundo e terceiro ano. E eu fui professor homenageado da turma dela. E a irmã dela era a Marielle, né? E eu conheci na formatura da Aniele. Neste dia do debate do domingo, dia de cinema, a Aniele estava e falou assim, quero te apresentar uma pessoa, a minha irmã, que era a Marielle. Era a a Marielle, a própria Marielle. Entendi. Sim. No mesmo dia que eu conheci o Zé Padilha, eu conheci a Marielle, no mesmo dia. Isso que é foi muitos anos nesse atrás. 2005. Entendi. 2005. Tem 15 tempo. anos, né? 2005. E aí, enfim, teve o debate, foi bom pra cacete, eu troquei telefone com o Zé Padilha, a Marielle ficou no final conversando comigo. No ano seguinte, eu fui candidato a deputado e a Marielle entrou para fazer a minha campanha dentro da favela da Maré. Eu fui eleito deputado estadual, ele entrou para trabalhar comigo, trabalhou 10 anos, é a minha história com a Marielle, que depois a gente fala sobre isso. Mas eu conheci o Zé e fiquei amigo do Zé. E a gente foi debater o ônibus 174 em vários lugares. Depois o Zé me chamava para debater. Eu fui ficando amigo do Zé por causa do ônibus 174, lá atrás. Aí o Zé fez o Tropa 1, que teve polêmica. Muita gente acusou o Zé, e eu acho injustamente, de estimular a tortura por causa do Capitão Nascimento. E olha que certamente muita gente não sabe. Por que o Capitão Nascimento chama Nascimento? Vocês lembram do ônibus 174? Qual era o nome do menino? O assaltante que fez o tráfico. Eu não vou lembrar. Sandro Nascimento. O nascimento do nome do Sandro Nascimento, que era o assaltante, que teve aquela tragédia inteira, é o que gera o Capitão Nascimento. Porque ele queria mostrar os dois lados. Então tem uma conexão entre o Tropa de Elite 1, o Capitão Nascimento, e o Sandro Nascimento do ônibus 74 do negócio. Interessante. É o Zé Padilha. Interessante isso. O Zé é um cara muito, muito inteligente. Aí, quando lança o Tropa 1, tem muito debate sobre o papel da polícia, o BOP, a violência policial, tortura. Gera uma polêmica grande. Sim, foi né? É um filme que mudou a percepção da sociedade sobre ela mesma, né? Muitas pessoas não tinham ideia do que era o Rio. Eu lembro que quando eu chegava em outras cidades, os caras ficavam assustados quando eu falava que aquilo ali era a realidade da vida do Às vezes era até muito pior, né? E aí, bom, e foi o Wagner Moura, meu grande amigo, irmão, que fez o Capitão Nascimento. Então, enfim, aí pimba o Tropa de Elite 1. E teve polêmica beça, né? Muita gente não gostou, muita gente gostou. Mas, resultado, aí eu já era deputado estadual, fiz a CPI das milícias. A CPI das milícias foi em 2008, gerou a prisão de 240 milicianos. Todos os líderes de milícia foram presos no Rio de Janeiro por conta da CPI. Minha vida mudou muito por conta disso. Pra caralho também, muita né? coragem. Fudeu mais eles que foram presos, mas me fudeu no sentido da vida ter mudado completamente, mas eu não me arrependo de nada, né? E aí, enfim, fiz o que eu tinha que fazer, depois a gente conta um pouco isso, por que eu entrei nessa história, por que eu entrei na política, é a mesma coisa. Mas aí, cara, assim, o Zé me liga, a minha equipe, boa parte dela não gostava do Tropa de Elite 1, achava complicado, enfim. O Zé me liga e fala, cara, preciso falar com você. Eu falei, pô, Zé, fala, vamos almoçar, vem aqui em casa, enfim. Aí falou, cara, vou fazer o Tropa 2. Eu falei, porra, Zé, vem mais polêmica aí, cara. Aí ele falou, mas é baseado em você. Eu falei, não. Porra, eu já tô cheio de problemas, Zé. Porra, já CPI, então é sobre isso. Aí eu falei, como assim, cara? Aí ele falou, cara, preciso conversar com você. Eu acho que a CPI das milícias mudou a história da segurança pública do Rio de Janeiro. Né? Você mudou o conceito da segurança pública, porque todo mundo achava a milícia um mal menor, aceitava, e você consegue mostrar que tem uma máfia. Assim, é revolucionário o que aconteceu aqui nessa CPI. É uma CPI que gera prisão de todos os líderes. Então, assim, é um negócio... A gente tem que documentar isso. E eu quero fazer o Tropa 2 para falar qual é a sua grande crítica no Tropa 1. Aí eu falei, a minha grande crítica no Tropa 1 é que você não fala... Você fala da violência policial como se ela começasse e terminasse na polícia, que a gente sabe que não é, porque a violência policial tem a ver com a política. Ele falou, então, o Tropa 2 é isso. Só que você tem que me autorizar a fazer, porque é sobre o que você fez. Aí eu falei, vou reunir com a minha equipe. Chamei a Marielle, que me conheceu nesse dia, que era da minha equipe. Falei, Mari, ó. Aí ela falou, cara, a equipe vai quicar igual a pipoca, né? Vai reclamar. Aí eu falei, cara, mas eu vou bancar. Aí ela falou, eu banco com você, a Mari. E aí a gente foi pra dentro da equipe, uma chiadeira da porra, né? Aí nego reclamava, você confia no Zé? Eu falei, confio. E aí a gente ajudou no Tropa 2, ajudou no roteiro, né? Enfim, e saiu o Tropa 2, que é baseado no trabalho da CPI das milícias, né? Então o deputado Fraga tem muito... É claro que tem ficção, né? Eu nunca casei com a mulher do Capitão Nascimento, graças a Deus, pelo menos isso eu não fiz, né? Então, assim, tem uma relação de ficção ali, mas...
Assim, o filme, assim, o que é a milícia, como é aquilo mesmo. Mas tem relação com isso. Entendi. Caralho. Bom, pra mim era só um boato isso daí, mas agora tu contando toda essa história aí. Não. Mas, porra, me conta aí No início do filme eu tô... não sei se vocês lembram como é que começa o filme. O Fraga tá dando uma aula. E aí toca o telefone, é uma rebelião em Bangu. Eu tô na plateia assistindo, inclusive. Uma coisa meio Hitchcock ali que o Zé fez. Tem gente nossa ali assistindo. Interessante. Porque aquilo acontecia. Eu negociei muita rebelião em presídio. É mesmo? Qual foi a sua primeira rebelião que você foi negociar, assim? Porque essa devia ser o que o senhor tava mais cagado, eu acho. Cagado, né? Rapaz, porra, foram muitas, cara. Foram dezenas de rebeliões que eu negociei. Qual foi a primeira? Caralho, cara. Você sabe que ninguém nunca me perguntou essa porra? Qual foi a primeira? E por que tu entrou nessa pira? Porque é o seguinte, eu dava aula nas prisões. Eu comecei a dar aula na prisão em 1989. Tempo pra caralho. Eu tinha 4 Tu não era anos. nascido. Não, eu tinha menos um ano. Menos um ano. Você ainda tava no... Né, tu tinha 4 anos. Então, eu comecei a dar aula em 89. Eu era muito novo, tinha 21 anos. Era um presídio lá em Niterói chamado Edgar Costa. Eu nasci em Niterói, São Gonçalo ali. E eu sempre quis dar aula em presídio. Assim, sempre quis dar aula para quem mais precisava. Então, dei aula em favela, eu dava aula nas escolas, porque eu precisava sustentar meus filhos. Mas eu gostava de alfabetizar adulto, né? Então eu tinha sempre... A educação para mim é um negócio muito importante, muito sério. E aí no presídio, cara, eu ia lá, eu era o mais novo, né? Eu só dava aula para quem era mais velho do que eu. E aquilo eu sentia que aquilo era muito transformador. Então eu trabalhei muitos anos em prisão. Muitos anos, dando aula. E aí depois surgiu uma coisa chamada Conselho da Comunidade. O que era isso? Era um órgão formado por várias organizações da sociedade civil, então, assim, pastoral carcerária, universidades, Conselho Regional de Psicologia, várias organizações da sociedade civil se reuniam, faziam parte do Conselho da Comunidade e fiscalizavam as prisões. Visitavam as prisões, viam quais eram os problemas, faziam um relatório e entregavam na mão do juiz da VEP, Vara de Execução Penal. E eu fui presidente do Conselho da Comunidade de 2000 até 2004. Ah, que da hora. Até porque era um trabalho voluntário, tá? Não ganhava nada. Aliás, todo o meu trabalho no presídio sempre foi voluntário, porque eu nunca achei que eu tinha que ganhar para aquilo, porque era um trabalho de coisa cristã servidão, mesmo, né? Tal. E aí eu falei, bom, e visitando as prisões, você vai conhecendo todas as prisões, vai ajudando aqui, vai melhorando o sistema penitenciário, que eu acho que é um problema que a gente tem que conversar. Se a gente não melhorar o sistema penitenciário, se a gente não olhar para o sistema penitenciário, a gente não resolve o problema da violência nas ruas. As prisões alimentam as violências nas ruas. Então a gente acha que prendeu, resolveu o problema. Não é verdade. O crime se organiza na cadeia. Quanto pior a cadeia, melhor para o crime. Né? Então, eu, desde muito novo, entendi isso e achei que eu falo, cara, a gente tem que ter um sistema penitenciário que funcione para a lei, para melhorar a rua e para melhorar a vida de quem está lá, tanto de quem trabalha quanto quem está preso. Enfim. E aí, eu conheci o sistema penitenciário inteiro. E aí começa a ter muita rebelião no Rio. Quem me chama para negociar rebelião é o próprio BOP, o Batalhão de Operações Especiais, porque eles têm um grupo de negociadores, né? E que eles iam para as rebeliões negociar. E é óbvio, assim, que é isso? Esses negociadores são meus amigos até hoje. Né? O Irá hoje, que era um negociador comigo, é o comandante do BOP. Olha lá, que legal. Hoje, o comandante do BOP era o cara que negociava a rebelião comigo naquela época. O Irá. Né? Coronel Irá, na época, não era coronel. Né? Na época, ele era major. Entendi. Eles me ligavam, falavam o seguinte, eles me chamavam de professor, né? Professor, a gente vai negociar tem uma rebelião aqui, tem arma e tem refém. Toda rebelião tem refém, porque senão não tem rebelião, né? Tem refém, tem arma, a situação é essa, e a gente precisa de você aqui. Por quê? Porque quando eles me levavam, eles já negociavam com o preso dizendo o seguinte, ó, estamos trazendo aqui uma pessoa que vocês conhecem, vai acompanhar a negociação e é a prova de que a gente não vai fazer um carandiru com vocês. Então, vocês entregam os reféns, entregam as armas e o professor vai acompanhar. Eu era a garantia da negociação para não ter um carandiru. Né? Então, eu negociei dezenas de rebeliões. Nunca teve um refém morto, um policial morto, um preso morto. Então, né? aquele do... Então, dava certo. Como que é? Aquele do Tropa de Elite nunca aconteceu daquele... Nunca aconteceu daquele jeito. Porque aí mata, pega. Aquilo ali é ficção total. Como que é chegar num